Olá, pessoal do Vamos de Vinho. No programa desta semana, a gente vai falar de vinhos da Copa do Mundo. Como assim vinhos da Copa do Mundo? Vinhos dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Você sabia que tem vinhos no México? Pois é, você vai descobrir os vinhos desses três países com uma convidada muito especial. E a convidada muito especial é a Luísa Oliveira, apresentadora do All Sport. O seu nome é Luísa Oliveira mesmo? É esse o seu nome? Meu nome é grande, isso é aquele completo. Mas eu não conheço você. A nobreza mineira é aquele negócio. Luísa Oliveira de Orleans e Bragança. São vários. Luísa Miranda Oliveira Soares, o PAC é um nome bem grande. Nossa, o PAC no fim, lógico, pós-casamento, é isso, é uma coisa. Mas podemos resumir, Luísa Oliveira tá ótimo. A Luísa Oliveira vai falar com a gente de Copa do Mundo, de vinhos da Copa, vinhos de 3 países. E óbvio aqui, Rodrigo Barradas. E aí, gente, tudo bem? Nosso eterno companheiro deste programa. Quer dizer, eu sou companheiro dele. Quem sabe é ele. Eu só tô aqui enganando vocês. Muito bom estar aqui, muito feliz. Obrigada por me chamar. Gostou dessa participação? Eu amei, porque são duas coisas que eu amo, que é Copa do Mundo e vinho. Então, juntamos tudo, ótimo, maravilhoso. Exatamente. A gente trouxe a Luísa, porque a Luísa ela ficou até falando, pô, eu não sou conhecedor do vinho, mas eu bebo vinho, que é o mais importante, uma pessoa que gosta muito de vinho. E a gente respondeu que a gente também não é. E aí seria legal fazer esse mix, e a gente quer apresentar vinho de 3 países que vão participar. Acho que a grande curiosidade, até para mim, para todos nós, para o senhor Rodrigo, para a Luísa, vinho do México, preparado para conhecer vinho do México, vinho do Canadá, que não é ice wine, hein? Não é o vinho fortificado ice wine que a gente vai trazer aqui, e o vinho dos Estados Unidos, que você certamente já conhece bem, pelo menos um pouco, algumas uvas, alguns vinhos, você talvez já tenha tomado. E quem vai apresentar o primeiro vinho, para a gente conversar sobre isso, vinho e Copa, Copa e vinho, é o senhor Rodrigo. Obrigado você pela vai ter que fazer essa introdução surpresa. Bom, esse é um Riesling do Canadá, né, da região da Península de Niágara. Eu vou servir aqui. Já começamos bem, hein? Vou servir aqui o vinho canadense, como eu disse para vocês, não é um ice wine, que talvez é o que todo mundo espere, mas não é só de ice wine que vive o Canadá. E ele vive... E o Riesling é uma das grandes uvas do Canadá, né? A Riesling é uma uva da Alemanha, originalmente, que também tem muito Deixa eu mostrar aqui pra galera. na Alsácia. Temos informações? Temos, essa é uma vinícola super tradicional dessa região aí da Península de Niágara, que é em Ontário, né? É uma vinícola orgânica de super prestígio, assim. O lamentável é que você não vai encontrar no Brasil. Vai ter um vinho que só a gente está mostrando bastante, mas você não vai achar. Com vontade mesmo. Viaje para o Canadá e compre, porque aqui você não vai encontrar. Sorry, pessoal. Ótimo. E a grande vantagem desses vinhos aí, né, o teor alcoólico baixo, 11%, né, nessa faixa. Isso tem um pouco a ver com a própria história do Canadá de vinho, né? Que é um lugar que, em tese, não parece que dá pra fazer vinho, porque é frio pra cacete, né? Bom. E aí, podemos beber? Como é que é? Vocês me contam aqui como é que funciona o rolê. O Canadá é super frio, mas nessa região aí de Niágara e tal, tem um efeito moderador do clima dos lagos ali. Então existe vinho. A Riesling é uma uva bastante plantada até no Canadá, porque o Riesling é uma uva de lugar frio, Alemanha e tal. Então dá pra fazer vinhos Rieslings bons, mas assim, como a uva não vai até aquele ponto de maturação extremo, o álcool acaba ficando um pouquinho baixo. Você tem um residualzinho, não sei se você percebe que tem uma... Só para falar aqui. Um leve residual, aquela sensação de um dulçor um pouco mais proeminente ali no vinho. Eu gosto de Riesling. Você gosta, Luísa, de Riesling? Eu gosto de Riesling. Eu tomei justamente na Alemanha. Na Áustria também tem bastante Riesling pela proximidade ali. E é um vinho que
Eu acho ele muito gostoso, ele tem esse doçor, tem esse residual, mas ele é fácil de tomar também, né? Ele tem uma acidez que contrabalança. Ele tem um teor alcoólico um pouco mais baixinho, então ele desce fácil também. Então, esse dá medo de beber, né? Porque você começa... dias de calor ele vai que vai, Se for bem gelado, gostoso. você vai beber a garrafa inteira e não vai perceber. Tem né? um frescor nele, né? E ele tem esse cheirinho de borracha que Riesling costuma ter, assim, também. De borracha queimada, assim. Eu acho que essa acidez ali, que eu acho que é matador, né? Essa sensação metálica ou da borracha. Tem gente que acha mais metálico, tem gente mais emborrachado, mas isso eu acho que... petrolaço. Petrolaço. Combina com toda essa conjunção de fatores, leva esse vinho a ser muito fácil de beber, ainda mais pelo... Você já foi pro Canadá? Não fui ao Canadá, tenho muita vontade de conhecer, mas não fui. Eu já tinha tomado um vinho canadense que era um tinto, mas faz bastante tempo, então não me lembro nem das características dele, assim, não é algo muito comum a gente encontrar aqui, né? Você vai pra Copa? Vou pra Copa, vamos fazer a cobertura aí, 40 dias bem tensos aí na Copa. Mas o Brasil, em tese... Você não vai pro Canadá? Eu não entendo nada de futebol. Não vou o Brasil pro Canadá. Em primeira fase, o Brasil não joga no Canadá, né? Não, o Brasil não joga no Canadá. Acho que não vai jogar de jeito nunca. nenhum. Fica nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, sim. Vai ficar na região ali de Nova York, Boston, Filadélfia. Joga em Miami na primeira fase, mas está concentrado ali. Inclusive, vai ficar mesmo... A base vai ser Nova Jersey, então vai ser por ali, perto de Nova York. Vai ser a base da seleção. Não existe a hipótese, assim, de, sei lá... Mais uma vez, eu não entendo nada de futebol, não sei a diferença entre um gol e um ipom, mas... Não existe a chance de ser... a quarta de final pode vir a ser no México. Checar, você me deixou na dúvida, mas acho que é muito difícil. Acho que não. A lógica é não jogar nos Estados Unidos sempre. Não sei se a possibilidade é zero, até porque agora com 48 seleções tem uns cruzamentos muito malucos, assim. Então eu posso até checar aqui na tabela, mas que eu me lembre, assim, não tá no radar, não. Porque ninguém espera que o Brasil, assim, tudo bem, né? O Brasil, daqui a pouco a gente enche o saco da Luísa. Ninguém espera que o Brasil vai ser... talvez ninguém tenha expectativa, ficar na expectativa do Brasil ser campeão, mas ninguém espera que o Brasil vai ser o terceiro colocado e entrar em índice. Não vai ser. Então, acho que o caminho brasileiro não passa por Canadá nem México, vai ser Estados Unidos. Imagina que passa em primeiro, né? Não é um grupo, assim, tranquilaço, tem que ter uma atenção. Tem o Marrocos ali logo na estreia, que é um time forte, né? Um time que foi semifinalista, um time que tem uma base muito boa, foi campeão sub-20 agora. Você tem bons jogadores, Hakimi, por exemplo, mas é o principal desafio dessa primeira fase. Então, tem a Escócia, que o Brasil já até teve alguns confrontos difíceis aí em Copas passadas, e o Haiti. Então, imagina o Brasil passando em primeiro, aí tendo uma vida mais tranquila, pelo menos nessa fase inicial aí da Copa. Pior das hipóteses, e aí, quem passa em primeiro tende a ficar nos Estados Unidos. São pouquíssimos jogos fora dos Estados Unidos, né? No fundo, são poucos países vão ver. Tem poucos jogos no Canadá. De 16 sedes, 11 são nos Estados Unidos. Então, são só 5 sedes divididas em México e Canadá. Então, é uma Copa bem mais concentrada ali nesse território norte-americano mesmo. Então, a verdade, para azar da Luísa, ela não vai ter condições de comprar esse Riesling. Não, mas eu cogitei de férias para o Canadá depois da Copa. Cogitei, ainda não. Mas eu devo dizer que esse Riesling canadense foi comprado em Nova York. Aí, tá vendo? Resolvido o problema. Tá ali no mercado... Apesar do Trump e do Karen serem mais amiguinhos, serem inimiguinhos, ainda rola um pouco. O contrário é mais difícil hoje em dia. A chavinha americana no Canadá tá rolando um boicote meio forte. Assim. Como um grande mix futebol e vinho, também seria muito... Tudo bem, é muito legal a gente beber um Riesling canadense. Eu acho que o Canadá, as regiões de Canadá de produção de vinho são muito pequenas, né? Sempre ali mais ao sul. E... Óbvio, é muito legal saber, acho que muita gente sabe, que não é só de vinho fortificado que vive o Canadá. Mas é muito importante que, né, a gente fale um pouco de Ice Wine. Já tomou Ice Wine, Luísa? Nunca tomei Ice Wine. Nunca tomei. E a gente explica um pouco sobre o Ice Wine, que é aquela uva congelada, como o próprio nome diz, né? A uva congela, né? Mantém os açúcares, né? Depois você prensa, né? Os açúcares ficam bem concentrados, né? Você prensa aquilo porque você segura o açúcar, né? Depois derrete... próprio gelo, né, mas o açúcar fica bem mantido, né, com bastante... o Ice Wine é um dos vinhos de sobremesa mais conhecidos do mundo, né, um dos mais caros também, porque é caro pra caramba pra produzir. E é uma garrafinha, não sei se você já viu, a garrafinha é bem pequena, né? Em geral, a garrafa pequena. 100 e poucos ml. E ele é adocicado? Ele é super doce, é um dos vinhos mais doces, Tipo originalmente... É um vinho de sobremesa, não é que nem vinho do Porto, é fortificado. Tá. Esse é o seguinte, aliás, a origem alemã também, Ice Wine, né? Mas no Canadá também se faz.
Você demora um pouquinho para colher a uva e lá o inverno chega rasgando. Quer dizer, não é nem inverno, né? É outono ainda, mas já chega rasgando. Então a uva congela até meio que menos 8 graus, assim, na videira ainda. E isso faz com que ela concentre muito açúcar, assim. Ela vai perdendo água e concentrando muito açúcar. Então, aí você colhe aquela uva congelada, prensa. E ela tem tanto açúcar que a fermentação dela não vai chegar até o final. As leveduras não vão conseguir transformar todo o açúcar em álcool. Então ele vai ser super doce e não muito alcoólico, em geral. Mais ou menos, se eu falar Sauternes, esses vinhos assim, que são super de sobremesa, super badalados, é mais ou menos a mesma coisa, só que aqueles lá eles concentram por causa de um fungo que ataca as uvas e por causa só porque a uva já tá virando meio passa, assim. Esse não, ele concentra por causa do gelo. Aqui no Brasil e outros lugares tem gente que emula isso. Pega a sua uvinha, congela, leva pro freezer e aí você pode eu acho. Eu acho gostoso. Eu acho gostoso. Vai assim, que é uma lixa. Assim, eu acho que é o ice wine. Eu acho que o ice wine, assim, você perguntou do vinho do Porto, que não é a mesma coisa, óbvio, o Sauternes ou qualquer vinho de sobremesa, eu acho uma questão muito pessoal. A sensa, obviamente, vai falar, é um vinho. Mas parece que você está bebendo uma outra coisa, é um outro vinho. Eu entendo que muitas pessoas não tenham paciência ou vontade de degustar ou beber um tipo... Primeiro que você tem que beber modestamente, né? Porque ele concentra muito açúcar, o vinho é bem doce. Bom. Na vida é bom beber modestamente, indica. Não só outro. Nem sempre é possível. E assim, tem pessoas que... E eu conheço pessoas, só para pegar exemplos, tá? Que já pegaram esse tipo de vinho, uma garrafa de ice wine, achando que isso é como a sua chegada ao vinho. Então eu vou pegar uma... Pô, isso aqui é um vinho... Nossa, que docinho, né? Gostoso. A pessoa bebe a desgraça da garrafa de uma vez, de ice wine. Eu não vou dar nomes aqui, tá? Pessoas que eu conheço desse nosso mundo. E... Você olhou pro lado. Mas não sou eu. Rodrigo, você não é. Tá você também não é, porque você não conheceu o ice wine. Não sou eu. Que bebe inteiro. Depois acorda no dia seguinte, ó, achou uma delícia, porque é muito gostoso, né? Fácil de beber, docinho para o e acorda com aquela ressaca monstruosa, porque é isso, né? Não dá pra você beber a garrafa inteira, é forte, é pesado. É um vinho adocicado, gente. É um vinho de sobremesa, vocês sabem muito bem como é. Eu acho que não é simples. E é muito difícil encontrar esse wine aqui, né? Mas essa existe, é a grande questão também. É mais fácil achar ice wine no Brasil, do Canadá, do que um vinho como esse, assim, um Riesling normal do Canadá, justamente porque o Canadá é tão famoso pelo ice wine que existe um certo mercado aqui para quem tem uma certa disposição financeira, vamos dizer assim. Não é caro. É caro pra diabo uma garrafinha do... Eu sei que talvez a marca mais famosa, a vinícola mais famosa, chamada Inskilling, tem aqui no Brasil. Faz tempo que eu não encontro. A garrafinha pequenininha tá pra lá dos R$1.000, fácil. Assim. Dá o serviço, Rodrigo. Você que foi... Onde a gente pode... Escolhe um lugar aí, porque eu tô por fora. Faz tempo, Não, joga pra galera. Eu não fiz pesquisa disso, assim, mas eu acho que a Mistral que importa o Inskilling. E acho que o preço tá mais ou menos nessa casa aí, assim. Até porque não é um vinho barato no Canadá. Ele é caro no Canadá, porque ele é caro de produzir. Essa coisa da uva perder a água, né, o líquido dentro dela, faz com que a produção seja muito pequena. O processo é complexo, né? A produção é pequena, porque tu tem menos vinho para fazer muito, dali. Né? E imagina o custo que é colher no meio da neve. Inverno, tem que ser colhido manualmente, né? Que isso é muito importante que fique um vinho caro. Prensar, você vai aproveitar mesmo um pouco de cada uva, né? Ou seja, não é simples. Não é à toa que a garrafa é quase como um... Né? Vinho nobre, de bem ou mal, porque é uma garrafinha pequenininha. Você uma joiazinha. Assim. Por isso, por favor, não faça como esse meu colega, não bebam de uma só vez o ice wine. É pelo valor, gostosinho, né? Pra conservar um pouco. Ou qualquer vinho doce. Agora, voltando pro mundo do esporte, quero a polêmica. É importante saber que a Luísa me chama de... Como você me chama? De Voves. Voves.
Vovó. De onde vem esse apelido, Vinícius? Eu não sabia. É da minha grisalice, né? Mas por que Voves? O que quer dizer de vovô, Voves? de vovó. De vovô. Vini ali, né, na redação. Vini, pra quem não sabe, foi meu chefe por muitos anos, né, Voves? E aí, por conta dos cabelos grisalhos, todo mundo na redação chamava ele de vovô. E aí carinhosamente, que não vovô configura vira Voves. etarismo, né, Voves? Não configura. Não configura. Eu gostava. É Eu carinhoso. gostava mais de ser chamado de vovó Vovó. do que de vovô. Gostava mais E olha que o cabelo nem era tão grisalho como está hoje, Exatamente. né? Agora tá Era mais. menos. Mas a grisalice existe desde os 21 anos. A Luísa, a gente trabalhou no All Sports muitos anos juntos. Né? Desde que você entrou no All Sports. Eu fiquei 5 anos fora, mas dá pra colocar quase uns 10 anos. 10 anos, né? Foram muito tempo depois de sair do All Sport, né? Hoje estou aqui aguentando o senhor Rodrigo Barradas. E nos reencontramos. E Vini aí com essa coisa do vovó, e virou Voves, Voves. pra ficar mais fácil. Voves, então é assim, Voves. Eu prometo que eu nunca vou te chamar disso, tá? É fofo. Pode chamar, eu gosto de fofo, Voves. Eu Voves. gostei dos apelidos desse. Eu tava vendo, eu não vou dizer nem jogo, porque é exatamente por isso, de repente, esse jogo fica muito no passado. Então, Luísa, já falei, eu acho que o Neymar deve ser convocado, posso dizer por quê, se o Barrados também, por quê. Olha, seguinte. Mas eu quero a opinião da Luísa. Eu não entendo nada de futebol. Eu não simpatizo com o Neymar, devo admitir. Vamos esquecer a pessoa Neymar. Mas assim, aliás, eu te aviso já que se a gente for gravar durante a Copa do Mundo, eu sou aquele cara que não entende nada de futebol. Mas que se transforma num pachecão insuportável durante a Copa. E eu começo a achar que eu entendo. E eu começo a dizer, não, onde já se viu usar um 5-4-2 numa hora dessas? Mas esses Onde são já os se melhores. Mas assim que funciona, cara. insuportável. A culpa é assim que isso eu me mesmo, transformo. Se né? não for assim, Eu não me tem transformo graça. nessa pessoa. É a hora da Maravilhoso. transformação. E aí, não vem ficar no muro, não, cara. No vou programa ficar no vamos muro, de não. vinho. Não, é porque eu acho assim, que o Neymar é essa coisa. Ou ama ou odeia. Ele polariza todo mundo mesmo. E existe, não é ficar no muro, não, porque eu vou responder. Mas dá pra olhar as coisas de uma forma um pouco mais equilibrada, assim, eu acho. Eu entendo quem defende a convocação do Neymar pra falar assim, pô, mas poderia ter chamado ele na última convocação, antes da final, pra testar, pra ver ali o que ele arruma no treino, pra ver como ele se dá ali com os outros jogadores, se ele se comporta, se ele consegue fazer algo diferente. Eu entendo quem fale isso, pra ele ver como ele se comporta diante de um jogo difícil, que foram os últimos jogos do Brasil antes da convocação final, França e Croácia, por exemplo. E que também acho que, mas você vai olhar pro banco, quem você acha que vai resolver a sua vida? O Neymar ou um outro jogador que vai sair do banco? Eu até entendo. É esse seu ponto que você acha que... Eu acho isso, porque se o Brasil tivesse em Copas antigas, né, quando o Romário não foi convocado, a gente ficava atormentado lá em 2098. Mas, pô, falta jogador de talento. Quem é que no vai Brasil. resolver a sua vida? Assim, eu acho que todo brasileiro, quando se discute, eu vou falar até do jornalismo, no jornalismo como um todo, tá? Quando você defende a convocação do Neymar, a sensação que dá, convoca o Neymar é automaticamente titular. Não, cara, convoca o Neymar. Não precisa ser titular. Mas Nem o Cristiano Ronaldo vai ser pergunta de titular. ignorante aqui, que eu não entendo nada de futebol. A pessoa não tem que ser jogadora de futebol pra ser convocada? Pô, mas tem que jogar futebol, assim, tipo, de vez em quando, jogar um pouco Só de que futebol. ele não vinha resolvendo no Santos e os jogos que ele vinha resolvendo eram jogos, assim, contra adversários muito mais frágeis. Então, sei lá, o Recoleta reserva, o Neymar foi bem. Ou o Remo, o time que tá brigando lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Aí ele se destaca. Contra o Corinthians, ele não jogou nada. Contra o Galo, ele até foi bem, mas o Galo não tava numa fase boa. Contra o Corinthians ele não jogou nada, contra o Inter ele não jogou nada. Se ele não tem feito isso no Santos, em jogos assim bons de Campeonato Brasileiro, como é que ele vai apresentar isso numa Copa do Mundo? E outra, ele não consegue fazer uma sequência de jogos. Né? Ele joga um jogo, joga outro, às vezes faz 2, 3 em sequência, aí fica fora para controle de carga. O Ancelotti foi lá observá-lo no jogo contra o Mirassol, ele não estava. Não jogou. Você precisa desse cara e numa Copa do Mundo, contando que der tudo certo, o Brasil vai fazer 8 jogos até a final, você tem jogo ali 2, 3 vezes por semana. Como que você vai contar com esse cara se ele não tá conseguindo fazer isso? E outra coisa, mas ele não vai ser protagonista, ele vai ficar no banco e ele vai entrar ali em algum momento. Ser assim, é nosso diplomata. Mas Ele vai topar esse lugar? Ele teria que topar. Existe, ele esse nunca Neymar foi. existe, Ué, eu vou perguntar. Esse ele Neymar nunca existe? foi, Não, esse então, coadjuvante. esse que é o problema. Ele não se ajuda. Não, e eu acho que assim... O Zico de 86. Eu quero um cara... Porra, tem 20... Porra, 26, 27... Quantos anos...
Pô, eu tô pensando em Paquetá, cara, como de repente como titular. Pô, deixa o Neymar no banco. Mas, O por problema exemplo, é ele topar esse papel. foi lá e o Ancelotti chamou, já não estava nem contando com ele, já estava pensando, num outro ciclo futuro e tal. O Endrick foi lá em 15 minutos, resolveu pro Brasil e agora tá muito bem cotado aí para ir para a Copa, se esse programa for ao ar, aí até a convocação da Copa. Mas o Neymar não estava cumprindo esse papel, ele não se apresentou dessa forma para cumprir esse papel. E tem que ver se ele vai topar não ser esse protagonista, porque foi um papel que ele nunca ocupou. Ele nunca foi banco, assim. Ele teria que saber, teria que estar combinado, amigão. Você vai pianinho. Lá, o mundo Agora outra pergunta. te respeita como jogador, você vai ficar no banco, vai ficar aqui, porque tudo bem, o 26º cara é o diplomático, de repente tem um pouco de um jogo que eu vou te pôr no final, porque eu acho que ele ele é o único que tem o potencial de fazer algo diferente dos demais. Só ele tem. Mas assim, ó, não vejo outro, desculpa, se ele tem esse potencial, vamos dizer assim, ele tá lá pra simbolizar alguma coisa, porque eu tô entendendo o que você tá falando, assim. Eu não entendo nada de futebol, de novo, mas eu entendo um pouco de como as pessoas se comportam em grupo, assim. A presença dele num grupo, ela é positiva ou é negativa? É uma pergunta mesmo, não, assim. Isso é discutível. Isso é de fato uma questão. Porque se você perguntar pro grupo da seleção... Essa é a grande questão. Os jogadores adoram ele. É isso. Você não tem relatos do Neymar ser complicado no vestiário, ser um cara mala dentro do grupo. Não, os jogadores adoram ele. Então tem esse lado que seria positivo, né? Só que também tem a mesma questão também pode virar um problema dos caras o verem com muita devoção, entendeu? Dos caras que estão ali terem assistido o Neymar desde que são pequenos e o verem como um grande ídolo. E isso talvez, aí estou fazendo aqui uma reflexão, claro, tá? Não é algo definitivo. Pode até fazer esses caras ficarem até mais acanhados, assim, por verem... Não, é o Neymar, é o Deus aqui. Então, isso pode até inibir um pouco a seleção brasileira. Acho que eu queria então, dizer tem isso. os dois a influência lados, dele é boa? Entendeu? Essa é a minha pergunta. A influência Mas dele será que é ainda boa? tem isso? Será que ainda existe eu acho que isso? tem. As pessoas olharem ele como um... Sim, esses jogadores. Um Deus. Quem foi o Rodrigo que falou que não vai ter a mesma graça o Brasil ser campeão sem o Neymar? Já tem uma devoção, né? Sim. Dado como é. Sim, eu entendo que isso... Eu acho que se o Brasil tivesse talentos de sobra, nossa, está sobrando gente, não sabemos o que fazer. Tudo bem, Neymar, fica aí, já deu, acabou. Cara, eu não... Mas você sabe, Vobs, que eu acho que a gente tem uma geração boa. Não é uma geração tem uma geração incrível, boa, maravilhosa. Uma geração boa. Mas eu acho que muito se fala, a geração não é boa. E temos bons jogadores, assim, né? O Vinícius Júnior, ele não é na seleção que se espera, o que ele é no Real Madrid, não é mesmo. Mas ele é um grande nome, né? Ele é um cara que todo mundo que olhar para uma Copa do Mundo fala, pô, esse cara pode decidir. Você tem um Rafinha que também cumpre esse papel no Barcelona. Talvez o Endrick como efeito surpresa. O Estevão muito jovem ali ainda, né? Galgando o lugar dele, se firmando no Chelsea. Mas o garoto que tem um talento, ele é o artilheiro da era Ancelotti. Então você tem bons nomes aí. O Endrick que entrou na última convocação, botou essa pulga na cabeça do Ancelotti. Então, você tem nomes bons. Eu vou mais longe sabendo como é a imprensa e o brasileiro e o futebol brasileiro. As provocações. Se não levar, é a minha opinião, não vai ganhar a Copa. Até já cravo que não vai ganhar. Esqueço a história de ganhar a Copa, não vai ganhar. Tá, mas aí eu posso dizer... Não, e aí pelo menos se levar ou não levar. Se não levar, essa é a opinião do Vinícius, o rabugento, falando que não vai ganhar. Sempre fui nesse sentido. Mas a galera como um todo, se ele não for e não ganhar, tá vendo? Se tivesse levado o Neymar, poderia ter a chance de ganhar a Copa. Não levou o Neymar, não ganhou a Copa. Eu acho que o Ancelotti podia ter um pouco mais... Não, eu acho que isso vai ser uma questão, vai ser uma sombra ali que a seleção vai acompanhar. Vai ter jornalista que vai falar isso, principalmente quem defende. Eu não defendo dessa maneira ferrinha, tem gente que vai lá... Eu acho que deveria ir, mas eu entendo que não vá, assim, óbvio, né? Eu sou equilibrada como eu sou. Mas eu acho que o Ancelotti, ele é muito... Obviamente, ele é muito inteligente, né? Ele não ia chegar onde ele chegou se ele não fosse. Porque ele não compra um lado, ele tá ganhando tempo, tá observando, ele elogia, ele não faz críticas, ele não chama, mas ele tá de olho, ele fala tem que estar 100%, e ele tem argumentos para não levar, né? Porque, de fato, não tá 100% para levar. Então, ele conduz, eu acho, de uma forma muito habilidosa essa situação, para não deixar isso mais fervendo mais, sabe? Ele dá uma acalmada. Muito em silêncio em relação a isso, né? Ele não é... Quando perguntado... Tá muito correto. Nesse momento ele tá certíssimo. É diplomático demais. Sim. Ele não...
Não crava nada, E que não eu acho faz ótimo nenhuma nesse crítica. momento. Não faz nenhuma mas crítica, mostra, também mas não assim, ó. defende, fica ali. É. Talvez você tenha, talvez não tenha. Tá ali, um Ele é mistério. ótimo se tiver 100%, mas também fala que fez questão de ir pra Mirassol, que acabou falando desse jogo porque, até pra galera que não acompanha muito, foi um pouco emblemático, porque o Ancelotti foi pra um jogo, assim, né, no interior paulista e tal, num jogo Santos e Mirassol, só pra observar o Neymar. E o Neymar não foi pro jogo, tava ali acharam melhor fisicamente, ele fazer controle de carga, se recuperar, então pegou meio mal, assim. Então ele fez questão de ir, então ele dá os sinais dele, mas ele conduz de uma forma muito habilidosa, assim. O mistério Vocês está acham no ar. que o Ancelotti, que aliás tem quase nome de uva de vinho, Verdade. Ancelota é uma uva. Aliás, quer pegar outro vinho? Você queria para dar para você Não, falar? esse aqui é teu, mas a gente ainda tá no, então vamos... no assunto Neymar aqui. Então continua o assunto Neymar, daqui a pouco eu chego Não, nele. vai lá, esse tu apresenta. Deixa a Luísa terminar. A Luísa terminou? Já terminou. Terminou, já. Ela viu que Em homenagem à Luísa. Ela viu que a gente tava passando de Eu vinho. trouxe ela esse em foi lá homenagem à e pimba. Luísa, porque eu peguei o mais fácil, né? O Barradas pegou o mais difícil, graças a um trabalho hercúleo de pesquisa, viagem, Produção. Eu Ele tive que conseguiu ir até trazer- o Canadá e o México. Canadá e o México. E eu trouxe o são americano que eu trouxe maravilhosos. aqui do estado do Brasil. É o Woodbridge Zinfandel, em homenagem à Luísa, que tem uma Daqui a boa pouco a gente história. vai perguntar pra Luísa uma história de Eu Zinfandel. tenho. Vou segurar. Mas- A vantagem que esse é um vinho, diferentemente do que o Barradas traz, eu trago um vinho que é acessível a você. A você que nos assiste, você pode comprar Woodbridge Zinfandel, um vinho californiano, que está aí na faixa, nos principais mercados brasileiros, entre, vou dizer, cravar R$70. R$80, ou seja, é um vinho muito acessível. E eu diria que é um vinho que tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta tanto. Daqui a pouco eu vou falar quem sou eu nesse. Não tem safra. Não tem meio termo. Não tem safra esse aqui, eu acho. É um dos poucos. Aliás, porque, sabendo bem, vinho americano no Brasil é sempre muito caro, né? É Por isso você difícil. tem poucas opções. Os grandes vinhos brasileiros que chegam ao Brasil chegam de maneira muito cara. E esse é um Zinfandel. Mas a pergunta que eu ia fazer é a seguinte. O Ancelotti, ele é o tipo de cara que se perturbaria com esse tipo de pergunta? Ou de... viu, se tivesse levado o Neymar, teria ganho, ou ele não dá bola pra esse tipo Acho de que coisa? não. Não, né? Não sei o que você acha, Vovos, mas assim, ele tem um tamanho de Não, número ele não de liga. títulos, Ele de foi o- importância no futebol Ele mundial. foi lá humilhado pelos Valdinho de Oliveira e Emerson Leão numa coletiva, ficou na dele, ficou... O cara tem um tamanho que eu vou ficar em picuinhas, quem não lembra, os dois treinadores se irritaram muito com a convocação de um treinador internacional, um treinador não brasileiro na seleção brasileira. Depois alguns pediram desculpa de uma maneira meio esquisita, né? Principalmente o Oswaldinho Leão. Não entenderam muito bem o que eu falei. O fato que foi maltratado, foi esculhambado, foi humilhado, os caras foram extremamente grosseiros e mal educados, Oswaldinho de Oliveira e Emerson Leão. E o Ancelotti ali, né? Não, e o Nem cara, se assim, ele tem um perturbou, tamanho, entrou ele de um lado, entrou para um ouvido, saiu pelo outro. ele é um abraço. dos maiores campeões do mundo, né? O técnico mais vencedor do mundo, à frente, né, de tantos times, em tantos times, assim, que marcaram gerações. E ele chega aqui no Brasil, é um cara de fora, então muito menos impactado por tudo que a gente fala aqui, pela rede social, pelo tudo que a gente tá falando aqui. Ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer. E sem falar que ele tá num bom momento pra isso, eu acho, porque hoje mesmo o UOL deu uma pesquisa de que o otimismo pra vitória do Brasil na Copa nunca foi tão Nunca foi baixo, tão baixo. né? Toda a série histórica, assim. O brasileiro não é Pesquisa. bobo no futebol, nunca foi tão baixo. As pessoas olham, né? A pessoa Então, Sim, quer observa. dizer, a ele já expectativa já não é tão alta, né? Não, e as coisas já melhoraram com ele, né? Mesmo com pouco tempo de trabalho, ele é muito prejudicado, assim, pelo ciclo que a gente teve. Então, foi um ciclo muito complicado, com uma série de desmandos, né? De trocas no comando da CBF, trocas de treinadores, escolhas que foram absurdas, tipo, Fernando Diniz treinando a seleção junto com o Fluminense. Como que isso pode ser possível? Dorival Júnior. Então, o Brasil foi muito atrapalhado por isso. A gente estava totalmente sem rumo, sem caminho. O Ancelotti chega, claro, né, gente? É um trabalho começando, mas você começa a ver um caminho, um norte, uma espinha dorsal. Vou organizar isso aqui, vou chamar esses jogadores. Então, mesmo assim, com poucos jogos, algo começou assim, tem nem um ano, você já vê que o negócio começou a andar. Então, isso também dá um respaldo muito, muito grande para ele, além do nome, do currículo que ele tem, da história que ele tem no Real Madrid, enfim.
de tudo que ele traz consigo, né? Toda a bagagem que ele traz consigo. Isso aí dá bastante respaldo para ele. Luísa, agora conta a sua Oi. história. Gosta de Zinfandel? Gosto de Trouxe Zinfandel. pra sua Posso casa, tomar né? o Zinfandel? Não tomei ainda. Só pode como deve. A gente tá falando aqui de futebol, de Copa do Mundo, tô falando do mais importante. É um mix, né? O Zinfandel, eu acho uma uva, às vezes, mais robusta para alguns momentos, né? Mas... A gente perguntou pra Luísa se ela gosta de Zinfandel. Não, mas eu quero que você tá fale falando, sobre a gente tá o vinho. conversando para Luísa falar da história dela. Eu quero E que eu você acho que fale o sobre Zinfandel, exatamente por ele é muito intenso, então eu estava falando que tem pessoas que acabam essa coisa, frutas vermelhas ou alcaçuz, tem gente que não curte muito, né? Eu acho que ele pesa às vezes para algumas pessoas, ele passa uma sensação, não é bem dulçor, mas que te engana, parece que te preenche demais. Mas tem um dulçor, né? Tem, né? Tem, né? Tem muitos Zinfandel que é até feito de uva pacificada, até tem um dulçor. Tá? Não, é uma uva que ela amadurece demais, assim, né? Tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares onde ela tem outro nome. Que é a primitiva, mas tem gente que tem diferença. Os Estados Unidos falam que Zinfandel é deles. Mas Zinfandel esse acha que tá tão pesado assim? Não, esse até é um bem razoavelmente ano, né? Mas ainda se você percebe que é um Zinfandel. Eu acho que ele não tem tanto corpo, tanta intensidade, assim, ele é um vinho meio magrinho. Meio magrinho, mas simples, né? Até pelo corpo dele, né? E ele tem uma cor que até parece que ele já tem uma certa idadezinha aqui, assim, rolando. Mas ele tá bom, ele tá melhor do que eu imaginava. Um cara que critica Zinfandel. E ele... Meteu o pau pra falar que tá bom. Mas ele continua tendo, ele é um vinho que claramente é muito industrial, assim, então tem bastante... Produção maciça. Ele é bem mexido dentro da vinícola. Assim, não é um vinho elaborado, assim, né? Não, um vinho que assim, ele tá faltando acidez, joga ácido nele. Tá faltando... Tudo que for possível pra corrigir, no caso dessa não tô falando mal não tá do Woodbridge, nada. O resultado é final é palatável, um vinho que você toma sem sofrimento. Mas ele fica com essa sensação de docinho, um gostinho de caramelo, eu sinto, assim, no fundo dele, assim. Você sabe que foi esse o vinho que eu tomei, né? Foi o Woodbridge mesmo. Exatamente, ele conta a história, porque Vou contar. Eu atrapalhei você. Assim. Não, porque vocês me chamaram para fazer o programa sobre vinhos. Eu falei, nossa, vinho mexicano não conheço nenhum. E vocês que são entendidos quase aqui, eu só ninguém gosto conhece. de tomar. Eu diria que ninguém conhece. Canadense tomei uma vez, nem me lembro. Falei, americano. Tá. Americano, eu fui para Napa Valley uma vez. Com minha mãe gosta muito de vinho, então eu fui aprendendo a tomar vinho com a minha mãe. Só que eu era criança. Então, assim, não me serviu para nada a viagem, além de ver as belas paisagens. Eu só servi para carregar as caixas de vinho que minha mãe comprou. Não aproveitei nada, não preciso voltar a Napa Valley para tomar, para desfrutar. E ela fez a mesma coisa. Minha filha, quando era criança, já passou por experiências Olha semelhantes. Assim como o Francisco também já passou. Vocês usando as crianças para carregar. Carreguem as caixas. Minha mãe fez isso comigo no Chile também, então que fique registrado. Preciso voltar a Napa Valley. Mas quando conheci meu digníssimo esposo, no primeiro date... E assim, eu não tinha hábito de tomar... Esposo famoso, que fique claro, hein? Não falou o nome aqui, mas, por favor, fale o nome do esposo. Senhor Gustavo Zupac, comentarista dos canais Disney e ESPN. E a gente se conheceu e eu não tinha muito hábito de tomar vinho. Tomava vinho assim com a minha mãe, mas jovem, então não tinha essa coisa, né? Tomar vinho era uma coisa muito chique. E aí fomos ter um date e pedimos um vinho, não conhecia, vamos pedir esse Zinfandel, nunca tinha ouvido falar na uva. No Brasil. Isso, aqui em Pinheiros, num bar em Pinheiros. E eu amei o vinho. Agora eu estou lembrando, inclusive eu mandei mensagem pra ele. Foi esse o vinho que a gente tomou? Ele falou, foi. Ele acabou de me responder que foi. Impressionante. Foi esse o vinho. E eu amei o vinho. Falei, nossa, e esse doçor que me pegou, como eu não tinha muito hábito de tomar vinho, o que era docinho me agradava, né? É um bom era vinho fácil de entrada para quem tá começando a tomar vinho. E aí a gente começou, a pesquisar um pouco mais, a entender um pouco mais, gostar. Começamos a procurar o Zinfandel. E aí fomos descobrir que o Zinfandel era o primitivo, né? Ou muito, vocês vão falar muito melhor, ou muito próximo. Tem uma certa polêmica, mas tem uma polêmica, tem uma diferença. Era um originário do primitivo. Foi você o que eu aprendi. Foi estudar o americano e falar, Zinfandel, a uva de lá. Eles não admitem muito essa... Mas é meio que... Eu tô chutando aqui, porque eu nunca estudei muito isso. Mas é que assim, as uvas elas são levadas de um lugar para outro e elas vão desenvolvendo... Mas os Estados Unidos não é um país fácil nesse momento. Outro ambiente, elas vão se
diferenciando até por geneticamente, assim, vão indo. Então, assim, dá pra argumentar isso, assim, sabe? Que não é exatamente a mesma coisa. Mas é muito... É praticamente a mesma. Mais que um parente próximo. Eu acho. Mas eu tenho uma coisa pra dizer. Eu não costumo gostar de primitivo. Eu também não. E eu costumo gostar de Zinfandel. Eu não, então, sei Costumo lá. gostar de... Mas esse aqui, eu acho que em homenagem a esse grande programa, eu estou curtindo esse Woodbury. Então, eu também estou Ele curtindo. é fácil de beber, mesmo sendo mais adocicado. E você falou que ele era um pouco mais pesado. Eu falei, mas eu me lembrava desse Dussor. Tem muitos anos que eu não tomo um Zinfandel. E eu me lembrava desse Dussor e que tinha me agradado por ser fácil. Mas aí fomos pesquisar, descobrimos o primitivo, que eram parentes muito próximos, o originário, enfim. E aí comecei a tomar primitivo e aí eu me apaixonei. Apaixonei tanto, tô até derrubando o microfone. Pelo primitivo. Apaixonou pelo primitivo. Comecei a tomar bastante primitivo, Negro Amaro ali, né? Que é da mesma pegada e tal. E aí, quando a gente se casou, a gente na lua de mel, nós fomos pra Puglia, na Itália. E aí fomos pra Mandúria, né? Do primitivo, famoso primitivo de Mandúria, só pra tomar primitivo. E aí a gente tinha umas paisagens lindíssimas lá na Puglia. Mas quando a gente chegou em Mandúria não tinha nada, assim, uma cidade industrial praticamente. A gente chegou naquela hora ali da sesta ali, que é tudo fechado, é uma cidade fantasma. A gente falou, gente, a gente vai realmente vir pra tomar vinho. E aí achei muito curioso, lá isso já tem 10 anos quase, que eles têm uma cultura de tomar o vinho lá, que é como o alemão que toma cerveja de manhã, né? Então eles tomam no almoço, no jantar, qualquer hora é hora. E eles abastecem os vinhos igual posto de gasolina. Então, tem as bombas lá, eu nunca tinha visto aquilo. As bombas que você chega com o seu galão seu galão igual um galão de água, e eles abastecem o seu galão ali com uma bomba, e você leva o seu vinho para casa, para ter o seu almoço com a sua família e tal. Achei aquilo demais, assim, achei aquilo muito legal. Então, e tem uma outra história também, que nisso, né, num dia que a gente estava lá, deixar claro que a gente não dirigia e bebia do mesmo dia, mas um dia a gente estava de carro, e aí tinha uma linha do trem, e o meu marido estava dirigindo, falou, vou passar pela linha do trem, né, vamos seguir reto. Mas o sinal estava amarelo. Ele foi, quando ele está em cima da linha do trem, a cancela da frente fechou. Essa é quase um desenho animado. Exato, aí a cancela da frente fechou. Eu entrei em desespero, falei, dá ré. A cancela de trás fechou. E nós ficamos presos... Que isso? Saiu do carro! Nós ficamos presos na linha do trem. E depois presos na cadeia, cara, sei lá. Mortos, né? E eu comecei a pensar, vou pular do carro. Aí ele falou, vou manobrar. Que manobrar? Na linha do trem tá vindo. Vou pular do carro. Por uma obra divina, a cancela abriu. E a gente conseguiu passar e tava vindo um italiano xingando a gente, assim, de todos os nomes. Fã, xingando muito porque quase morremos. Então, essa história que eu tenho de Mandúria. Bati na mesa. Eu também bati, já tô... Mas tô aqui, estamos todos batendo, é o vinho, né? Mas pra finalizar, o primitivo, depois que meu paladar de vinho foi mudando, hoje eu já não sou fã tanto do primitivo. Não sou, eu acho ele... Não. Mas você tava falando, é um vinho... Eu acho ele percebe agora, ele é muito ajustado. É muito ajustado. É uma baunilha um pouco, né? É a madeira um pouco grotesca tem muito mais até, né? corpo. Depois você sente ali que ele é meio pesado mesmo. O primitivo tem muito mais corpo, né? É um vinho... Normalmente sim. Mais normalmente sim. É que esse realmente é um Zinfandel bem magrinho, assim, né? Mesmo ele... E doce, e um Dussor, eu acho doce hoje. No primeiro momento é gostoso, depois ele vai te cansando. Eu acho que, só para lembrar, assim, a gente está falando de óbvio, vinhos americanos, né? Só para a gente pontuar um pouco, acho que gosto de fazer frases genéricas para irritar o Rodrigo, né? Que acho que a grande qualidade dos vinhos americanos vem. É a corrente da Califórnia, né? A corrente da Califórnia é ela que produz, quando tem uma brecha na cordilheira, então tem as cordilheiras. Pintou brecha na cordilheira... Tá, tu tá falando especificamente da Califórnia. Da Califórnia. Ah, tá. Agora eu voltei para os grandes vinhos americanos. Vamos entender os grandes vinhos americanos. Tem a cordilheira ali na Califórnia. Pintou... Grandes vinhos da Califórnia. Os grandes vinhos americanos. Tudo bem, tem Oregon. Grandes vinhos em outros lugares. Tudo bem, tem outros lugares. Vamos pegar os grandes vinhos americanos, os vinhos que conquistaram o mundo. Que custa? Tudo bem, vinhos da Califórnia, que são os grandes vinhos americanos. Os grandes vinhos da Califórnia tem a cordilheira. Pintou uma brecha na cordilheira,
vem a corrente da Califórnia, que arrefece ali, e aí vem o nevoeiro, e é esse momento, são essas brechas, seja a água fria do Oceano Pacífico, que seja também flui Sonoma no Chile, County, Napa County, são essas correntes que vão produzir os grandes vinhos californianos que vão ficar históricos, e ainda são históricos, seja de Cabernet Sauvignon, que é a uva tinta mais plantada nos Estados Unidos, de Pinot, que são incríveis, e Chardonnay, a uva branca mais plantada também nos Estados Unidos. Só para pontuar de maneira genérica, você rebater e dar um... Não, acho que tá certo, é isso. Normalmente... De uma maneira geral, muito genérica, porque a gente tá, acho que, assim, como não é um programa só dos Estados Unidos, eu acho que isso pontua muito a qualidade. E a gente já fez um programa sobre vinho vinhos dos Estados Unidos especificamente, né? Essa corrente fria do Oceano Pacífico, ela em grande medida determina que tipo de uva vai ser plantada em qual região ali da Califórnia. Assim, quer dizer, se tá mais longe de onde chega essa corrente fria, aí de repente você pode plantar uma uva assim que é mais tolerante ao calor, uma Zinfandel, um Merlot, até um Cabernet Sauvignon. Se a corrente fria chega muito ali, você vai dar mais atenção para um Pinot Noir, uma coisa do tipo. Assim. Essa corrente é tão insistente, é tão forte em alguns lugares, que às vezes ela dificulta o amadurecimento, principalmente vinhos mais próximos do litoral, ela dificulta até o amadurecimento. Isso me remete até em algumas regiões clássicas da Europa, porque eu acho que essa dificuldade, esse trabalho de você combater a dificuldade no amadurecimento da uva, é que leva à grandeza de um grande vinho. Quando você tem que trabalhar e enfrentar essa dificuldade do amadurecimento, isso te leva em uma condição de produzir um grande vinho. Esse é o grande desafio. E os Estados Unidos enfrenta isso. E eu acho que é por isso que os Estados Unidos entrou num patamar muito grande. Por falar em enfrentar desafios, os Estados Unidos têm alguma chance de ganhar a Copa? Não. Não vou jogar não dá, né? Não, os Estados Unidos, assim, não vejo com chance de ganhar a Copa. Eles estão muito mais estruturados, se prepararam para a Copa, né? Eles são um país sede, então eles querem mostrar isso, né? Que eles chegam ali com algum tipo de poder, de qualidade. A MLS vem se estruturando a cada ano, levando grandes estrelas. Então você tem Messi jogando lá, Suárez, outros grandes nomes, mas ainda assim está muito aquém. Se a gente comparar com outras seleções, com a Espanha, que tem Lamine Yamal, atual campeã da Euro, os grandes jogadores, a França, que chegou nas 2 últimas finais, e que em termos individuais talvez seja melhor. Portugal, Alemanha um pouco atrás, mas até Inglaterra. O Brasil a gente já coloca aí numa 5ª, 6ª força, considerando a Argentina, que chega para defender o título na última Copa do Messi. Então, os Estados Unidos, para fazer um papel bonito, assim, bem complicado. Então, vamos para outro. Não, desculpa, eu vou te interromper. Pode interromper. Enquanto isso vai... É um lugar pelo qual eu tenho muita simpatia, um país pelo qual eu tenho muita simpatia. Vamos pro vinho. E que tem aquela frase tradicional, que eu não sei de que jogo foi, que jogou como nunca, perdeu como sempre, que é o México. Vinho do México. Os Estados Unidos é muito misterioso, né? Deu um vareio no Uruguai, depois tomou um vareio da Bélgica. Os Estados Unidos é um mistério mesmo, né? Mas certamente não ganha. Vamos tomar um vinho mexicano agora, então. Eu vou fazer a pergunta definitiva depois. Isso pra mim é inédito, hein? Eu nunca nem tinha ouvido falar de vinho mexicano. Eu já vi aqui um Nebbiolo mexicano. Agora, gente, vamos lá. Vinho do México. ABS. Galera. 7... Vinho do México a gente não estudou, hein? E agora, como faz? Tá aqui o vinho que o nobre Rodrigo trouxe. É o seguinte... Um Nebbiolo mexicano. Esse é mais um vinho que ninguém vai encontrar mesmo por aqui. É muito provável que a primeira vinícola de todas as Américas seja mexicana. Jura? Caramba, talvez seja o primeiro país que tem uma grande vinícola do século América. XVI, chamada, se não me engano, Casa Madeiro. Toma essa, América. Nem Estados Unidos, nem Brasil, nem Argentina, nem Chile. México. Que é essa vinícola, se não me engano, é numa região um pouquinho mais central do México, assim. Mas esse vinho não. Esse vinho é da Baja, Península de Baja. Ali tem Baja Califórnia, Baja Califórnia Sur. Que tem muita vinícola. Concentra, sei lá, 70%, 80% da produção do México. E a coisa mais maluca é que uma das uvas mais plantadas no México, não é a mais plantada, mas é uma das mais relevantes,
É a Nebbiolo, que é uma uva que todo mundo acha que, né, pô, fora do Piemonte ela não existe, não funciona. Em altura, E- Rodrigo, sabe? Lembra? Quê? Essa vinícola, sabe se onde é plantado? Onde... É na Barra Califórnia, essa vinícola, e uma coisa que ajuda, né, é que o México é um lugar ali, é muito seco, tem as correntes do Pacífico, Ali vai... e é muito alto, é um lugar meio isso que eu montanhoso, falei, assim. com a altura já vai dar aquela ajuda. E tem gente que diz que a Nebbiolo do México não é igual, mesma coisa, não é igual a Nebbiolo Não é igual mesmo, já sentimos aqui. do Piemonte. Mas é claro, né, cara, isso, ela tá é em outro outra lugar, Nebbiolo. não é o Piemonte, é um lugar completamente De uma diferente. maneira geral, menos sofisticada, mais potente, mais robusta, mais forte. Acho que ela... Mas eu sinto aqui um Frutas pouquinho daquela vermelhas coisa ali de meio floral, de rosa, assim, uma coisa meio de asfalto, assim, acho que tem também aqui, assim, só que tem uma coisa de fruta mais... menos sensível, né? Mais... Você mais já pegado. tomou um vinho do Piemonte? Nunca tomei. essa Barolo, uva Barbaresco... Nebbiolo. Não, Barolo sim. Então, É, Barolo é você de tomou. Nebbiolo. Então você tomou Nebbiolo. Não Você tomou sabia. Nebbiolo, Não sabia. É a grande uva da... É porque nos países que não tem tanta tradição, geralmente se coloca o nome da uva, né, no sim, rótulo, sim, e sim. em outros é A Europa mais não tem o- essa tradição de pôr o nome da uva, né? Depende, na Puglia, por exemplo, sim, coloca, eles colocam, né, mas é uma o- tradição de pôr mais o nome da região, do lugar, É, da área, né? então, Não ficar... é isso, Não como a Barolo- América, que tem mania de pôr Barolo é um a lugar uva, né? onde se faz vinho com Nebbiolo. Eu estou tentando identificar. O que eu identifico aqui? Você falou sobre asfalto, ele tem uma secura, assim. Seria isso? Posso estar falando uma grande não, bobagem. imagina aquele cheiro, assim, um lugar bate o sol no asfalto, assim, sentir aquele cheiro, assim, de... Ainda ele mais termina assim, seco. ainda mais no cenário mexicano, assim, passa aquela bola de feno não sei se é rodando feno ali, aquilo, né? Tem Você esse citou floral vinho é positivo feliz. poesia, na boca, né? eu ainda A gente sinto fica uma coisa muito imaginando emborrachada aqui. dentro do meu palato. Ele acaba, entendeu? Depois que você... E ele tem, Você sente ele tem ele- um tanino desse que faz com o boca. tanino- então. tanino- Ele fecha no fim. Adstringente o vinho. O tanino... Faz sentido? Tá Porque chegando. eu Faz todo te- sentido, Tenho né? essa sensação. Faz todo sentido. Agora, Luísa, quem vai ganhar a Copa? Tá, peraí, o México tem chance? Não, né? Não, México não. Adoro o É aquilo México. que é o ditado que você falou, né? Tô bonito aqui na América, mas não vou ganhar. Chegar nas quartas de final, que é o meu objetivo, né? Clássico mexicano. Vai ser uma... Vamos apostar numa, vai. Vamos apostar assim, numa. O México vamos ele não apostar tem numa chances, mas vai ser algo muito bonito, assim, porque a abertura vai ser no Estádio Azteca e a torcida mexicana, ela é historicamente uma torcida muito presente nas Copas do Mundo. É um torcedor muito animado, muito engajado, que faz muita festa, que viaja. Então, lá no México, vai ser uma festa. Vai ser assim, a gente fala muito de o futebol, como é que tá, mas vai ser um lance cultural, assim, do mexicano, que eu acho que vai ser sensacional. Eu acho que vai ser muito É legal. engraçado, isso é ruim, porque parece que vai ser para poucos, né? Porque vai ter pouco jogo lá, na proporção de uma Copa do Vão ter Mundo. menos sedes, né? O próprio Canadá, né, tem algumas sedes. Vancouver, por exemplo, é uma sede, mas com jogos menos relevantes, né? Então, nesse ponto é um pouco mais esvaziado. Mas a abertura, sei lá, acho que é emblemático. E acho que vai ser uma festa, assim, um engajamento, assim, uma mobilização muito, muito legal lá no México. Lá no México. Você tem uma aposta? É Eu aposto- difícil, Eu tenho. Bob. França. França só não ganha É se difícil. se atrapalhar. Ou que nem o Ekitike que se machucou. Mas que é um time que tem Olysée, Doué, Mbappé, Dembélé. Dembélé, Agora parece que eu tô né? fazendo piada. Bonité. Zaire Emery, Cherki. Só não ganha se não quiser. Eu diria que Portanto, individualmente, assim, esses nomes são... Acho que a Espanha é mais formam a entrosada, seleção mas a mais- França eu só acho- não ganha que é se por eles aí. se atrapalharem entre eles. Tem uma questão física, né? O Mbappé com dificuldades, com umas questões físicas, mas vinha fazendo uma temporada incrível no Real Madrid, com números, assim, de Cristiano Ronaldo. É isso. Eu acho que é uma geração melhor do que a anterior, melhor do que as outras, só não E ganha. é uma se- seleção muito copeira, né? É uma seleção que, na última Copa, fez aquela final incrível, Histórica, né? talvez a maior contra a Argentina, e que foi campeã na anterior. Então, vem de 2 finais seguidas, vem de muitos bons resultados em Copas do Mundo. É uma fortíssima candidata.
A Espanha é atual campeã da Euro, então mais entrosada, então né, tem talvez, tem isso no currículo, né? Esse forte. É uma seleção mais jovem, né? Muito coletiva, que tem um jeito de jogar já ali. Tem Cucurella, né? Tem Cucurella, tem um cara que toda a seleção quer. Lamine Yamal, né? Portugal, você tem bons nomes também, que ganhou a Nations League. Acho que dá para balizar mais por esses resultados, por essas seleções ali. Não, ela não entrou na aposta. Eu já apostei aqui na França, vai valer uma garrafa de vinho. Que difícil. Rodrigo também tem que escolher uma seleção. Vai ser a Itália. Não vai dar. Vamos fazer essa brincadeira valendo uma garrafa de vinho. Eu vou vou concordar com você, Vobs, eu vou de França. Não é pra puxar seu saco, não, mas pela força de um time que sabe jogar a Copa do Mundo, sabe? Por ter esses nomes, eu vou de França. Eu ficaria entre França e Espanha, os dois principais. Não dá pra... Aí você começa, a gente queria que fosse o Brasil. Não dá pra esquecer a Argentina, né? Acho que a Argentina chegou naquele topo, né? Acho que agora, pra ganhar, acho que não. É uma geração, por mais que você tenha alguns jogadores ainda jovens, né? Você tem Julián Álvares, jogando muito que também, ainda é novo, um Thiago Almada, mas é uma geração já mais envelhecida, né? E que teve aquele ápice em 2022, assim, um Messi com 40 anos. Então, assim, é uma seleção que tem essa mentalidade, né? Copeira, que fez o que fez. Então, pode ser. Copa do Mundo é mata-mata. A gente sempre aposta e nunca dá certo, né? A graça é essa, né? A gente fala e a seleção que a gente aposta não ganha. E nessa pode ser que a seleção brasileira se dê bem, né? É isso. Você não vai apostar numa, senhor Rodrigo Barradas? Vai ser o Japão. Bom, é um bom nome, senhor Rodrigo Barradas apostou no Japão. Mas assim, acho que é importante a gente dizer que o Brasil não é carta fora do baralho. Também acho que não, porque eu acho que até então vai ser o Brasil. Não vai, mas esse mistério de quem vem por fora, eu acho que o time só tá melhorando, né? Tem uma vantagem no Brasil, que ele está sempre melhorando, progredindo. Sim. Né? A gente tem um baita técnico, né? Acho que isso é uma grande vantagem, né? Eu acho que não dá para bons nomes que podem decidir. Ele é um técnico que, assim, ele é camaleônico, então ele não vai ficar preso a convicções. O Brasil tem que ter o DNA ofensivo, alegria, ousadia. Ele não vai ter isso. Ele vai jogar de acordo com o adversário. Ele sabe jogar o jogo também. Então, temos aí boas possibilidades. O Canadá tá na Copa? O Canadá na Copa até por país sede, sendo o país sede. E na nossa copinha aqui, na minha opinião, o Canadá vamos fazer, bem lembrar. Canadá... A nossa copinha de vinhos. Vamos eleger, vamos fazer votos. Nosso vinho mexicano, nosso Riesling canadense. Pra mim, o mexicano jogou como nunca e perdeu como sempre, ficou em segundo lugar. Vamos fazer primeiro, segundo e terceiro. Vamos lá. Tá. Luísa, vamos... Poxa, como é que eu vou botar o vinho da minha memória afetiva? Isso, vai tudo bem. Você pode usar isso como um bom argumento. Por esse motivo, vou colocá-lo como campeão, porque eu tenho uma história com esse vinho, né? Então, vou colocá-lo como campeão. Mas, assim, pensando só no paladar e tal, eu colocaria ele com medalha de bronze ali, mas eu colocaria ele em primeiro. Esse Riesling tá muito gostoso, eu gostei muito dele, e eu colocaria ele medalha de prata. E o mexicano, que é super interessante também, muito ficou bom, com bronze, cara. Mas muito bom. Muito bom, mexicano. Eu achei esse bom. Eu também, eu gostei muito. Difícil mesmo fazer. Você quer que eu vote primeiro? Eu já votei. Não, dá a ordem, você votou no seu primeiro. Ó, primeiro o mexicano. Segundo, terceiro. Primeiro tá na ordem aqui do canadense. Dele. Segundo o mexicano, terceiro Estados Unidos. Eu vou com você. Finalmente, isso é incrível! Muito bem escolhido. Pelo amor de Deus. A Luísa, pelo efeito emocional. Eu usei um outro critério. Pra não chegar em casa e ficar aquele clima Não, pra não ficar tal, ruim pra mim, né? Não ficar ruim pra mim. Mas muito bons, os três muito bons. Esse aqui a gente acha aqui no Brasil ou não? Não vai achar. Acho que não acha nenhum vinho mexicano no Brasil. Não acha vinho, não, assim... Você Tequila, mescal, acha até. Não acha. A gente já tá brincando que eu usei aqui, brinquei com a ABS, com a W7, tudo, porque você não só não acha, como você não estuda, né? Inevitável, né? Muitos países fazem. Você não estuda, ainda tem vinho bolivianos, né? Você encontra no Brasil que são bons, vinhos peruanos no Brasil que são bons. Você não... O contato é muito difícil, né? Bom conhecer, muito legal conhecer. Porque vinho é história, né? É cultura, é muito legal. Pô, Luísa, muito obrigado pela Foi muito legal fazer essa experiência vinho
e futebol Copa do Mundo. Obrigada pelo convite, amei falar de 2 assuntos que adoro tanto, que consumo tanto também, né? Uns mais que outros. Eu acho que é uma grande graça que a gente tenta fazer aqui, que acho que é um objetivo do programa, né? A gente fica nessa tarefa hercúlea de transformar o vinho numa bebida popular. A guerra em glória. Vinho e boteco e vinho. Mas deixa eu falar uma coisa. Nada como falar de vinho e futebol, Sim. que eu acho que esse era o grande objetivo do programa. Mas eu acompanho vocês, né? Eu assisto vocês, gosto muito. E eu acho muito legal porque vocês dão dicas muito acessíveis. Já falei isso com o vovô, que eu já comprei vinho porque vocês indicaram. E não é aquele vinho super especial que, claro, né? Às vezes a gente quer investir um pouco mais numa data especial ou numa viagem, comprar aquele vinho. Mas a gente que gosta de vinho, gosta de tomar vinho no dia a dia, né? No fim de semana, às vezes no dia de semana à noite tomar uma taça. E já comprei, assim, vários vinhos que vocês indicaram que tava ali dentro do orçamento semanal. Então, eu acho muito legal, assim, que vocês tenham essa proposta também, falar para entendidos, né? Que vocês, obviamente, dão aula, mas também pra galera comum, assim, que gosta de vinho e quer aprender um pouco mais. Obrigado. É, de verdade. Estamos muito felizes. Muito obrigado pela participação. Adorei, O programa gente. Nota 1000. Valeu, gente. Até o próximo Vamos de Vinho.